Recentemente, o cantor Justin Bieber tem estado no centro de uma tempestade midiática que parece orquestrada, calculada e, mais do que tudo, familiar. As notícias surgem uma atrás da outra, sempre reforçando a mesma narrativa: crise no casamento, desequilíbrio emocional, uso de drogas, afastamento da carreira e um comportamento muito estranho. Oh, get out of here. All you guys want is money. Money, 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 money. Money, money, money. Get out of here, bro. Okay. Get out of here. Money. That's all you care about? Money? That's all you care about, guys. What do you know? It's money. You don't care about people. Only money. Only money. No people. You don't care about human beings. Go. 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 Mas para quem já viu esse roteiro antes com Michael Jackson, que vamos falar mais à frente, com Britney Spears, Macaulay Culkin e tantos outros, fica difícil acreditar que isso seja apenas coincidência, e muito menos uma preocupação da imprensa com o bem-estar de Justin Bieber. A verdade é que Justin Bieber parece estar tentando sair desse sistema que o moldou desde a infância, que se beneficiou de seu talento, da sua imagem, da sua dor. E agora que ele está mais próximo da fé, da família, da vida fora dos holofotes, eles reagem da única forma que sabem, tentando destruir tudo que o mantém firme. E o que a mídia faz quando quer destruir alguém? Eles começam desestabilizando o casamento, criando dúvidas, semeando insegurança no público e depois vêm os ataques pessoais. Mas o que ninguém fala e o que a maioria prefere ignorar é que existe um padrão por trás disso tudo. Um padrão sombrio que mistura contratos abusivos, manipulação psicológica, controle judicial e uma máquina de entretenimento que trata esses seres humanos como produtos. Justin não é o primeiro a tentar quebrar essas correntes, mas pode ser o próximo a ser destruído se ele não prestar atenção. E por trás de cada artista em colapso, pode existir uma estrutura doentia tentando silenciar quem ousa resistir. Justin Bieber está tentando resistir, mas ele precisa de oração, de apoio, de consciência coletiva, porque essa luta, embora esteja sendo travada nos bastidores de Hollywood, é muito maior. Ela é espiritual, é política, é humana. E todas as informações que eu vou trazer nesse vídeo foram informações disponibilizadas no podcast da jornalista Candace Owens, que fala abertamente contra os abusos de Hollywood e a corrupção da mídia para destruir artistas que vão contra o sistema ou tentam se libertar. E eu vou deixar o link do episódio na descrição desse vídeo caso você queira conferir a fonte. Segundo Candace Owens, nesse momento nós estamos presenciando a tentativa silenciosa de acabar com a vida e a reputação de mais um artista em Hollywood. E a vítima dessa vez é Justin Bieber. Desde que Justin Bieber reapareceu mais próximo da sua fé, mais centrado na família, mais distante dos tais amigos do passado, a perseguição contra ele aumentou abruptamente. E segundo Candace, que tem muitos amigos em Hollywood e conhece bem como a máquina funciona, eles têm um padrão exato quando querem destruir alguém. Primeiro, eles plantam dúvidas sobre o casamento, depois eles dizem que a pessoa está desequilibrada com problemas mentais, e aí começam os flagras, os paparazzi casualmente sempre no mesmo lugar que essa pessoa está, e então vem os sussurros de que ele enlouqueceu de vez. Assim como aconteceu com a Britney Spears e o Michael Jackson. E para entendermos como tudo isso funciona, a Candace Owens trouxe à tona, através das suas fontes e usando vídeos de outros influenciadores, como Hollywood faz de tudo para acabar com a reputação de todos que quiserem, de alguma forma, se afastar desse sistema maluco que só destrói a vida das pessoas. Mas antes de nos aprofundarmos na situação triste em que o Justin Bieber está passando, vamos falar um pouco de como eles destruíram a vida do Michael Jackson, e que pode muito bem ter sido a maior vítima dessa indústria, tendo até a sua própria vida ceifada por eles. E também o porquê de essa história ser relevante nesse contexto aqui. Quando você fala em Michael Jackson, a primeira coisa que vem à mente é que ele é o rei do pop, tinha uma voz e um estilo de dança únicos, músicas incríveis, morreu muito jovem, mas que também foi acusado de ser um pedófilo, certo?
Mas antes da sua vida virar de cabeça para baixo, Michael Jackson era uma das celebridades mais amadas do mundo inteiro. 30 anos de carreira impecável, sem uma única acusação, e de repente tudo desmoronou. Foi em 1993 que veio a primeira acusação contra ele, feita por um roteirista da indústria que também era um dentista judeu, chamado Dr. Evan Chandler. A acusação era que Michael havia abusado sexualmente do filho de Chandler, que se chamava Jordan e tinha 13 anos de idade. Tudo começou quando Jordan supostamente revelou ao seu psiquiatra que teria sido abusado por Michael Jackson. E a partir disso, a polícia de Los Angeles abriu uma investigação criminal, mas não encontrou nenhuma prova física que sustentasse essa acusação. Em menos de um ano, o caso foi oficialmente encerrado. Mas é claro, como já era de se esperar, a mídia não deu trégua. Mesmo sem evidências concretas, as acusações foram espalhadas globalmente, criando um escândalo tão grande que forçou Michael Jackson a cancelar a segunda parte de sua turnê Dangerous, alegando que sua saúde estava sendo gravemente afetada por todo esse estresse. Mas quem diabos era esse Dr. Evan Chandler e seu filho Jordan? Bom, segundo Candace, em um dia, o carro de Michael Jackson quebrou no meio da estrada e quem acabou o socorrendo foi um homem chamado David Schwartz, que era dono de uma oficina mecânica. David levou Michael até a sua loja e, surpreso com a situação, imediatamente ligou para sua esposa, June Chandler Schwartz, dizendo que não acreditava que Michael Jackson estava em sua oficina. Ela então foi até lá e levou seu filho Jordan com ela. E foi assim que tudo começou. Michael ficou encantado com a gentileza daquela família e criou laços com o menino, e logo os três viraram grandes amigos. Michael convidava Jordan e a mãe para viagens, passeios e até para dormir em seu famoso rancho, o Neverland, junto com outras crianças. E a visão pública era que Michael Jackson nunca teve uma infância de verdade e por isso que ele sentia a obrigação de oferecer às crianças a experiência de que ele nunca pôde ter. A mídia naquela época adorava esse enredo, tratava os Chandlers como a família do coração de Michael. Mas um dia, o pai biológico de Jordan, o Dr. Evan Chandler, começou a se incomodar com a proximidade do filho com o cantor. Sim, o cara que ajudou Michael Jackson era na verdade padrasto de Jordan e não o pai biológico. E para piorar mais ainda a situação, em meio a toda essa confusão, LaToya Jackson, irmã de Michael Jackson, surgiu publicamente com uma declaração bombástica. Ela afirmou que Michael era sim um pedófilo. Mas o que chamou a atenção foi o vazio por trás dessa fala de LaToya. Nenhuma prova, nenhum contexto, nenhum fato que justificasse uma acusação tão séria. E quando começaram a pressioná-la sobre o motivo de ela ter dito aquilo, ela acabou confessando que havia sido coagida pelo próprio marido a dizer tudo aquilo. Mas como assim? O que esse marido, cunhado de Michael Jackson, teria a ver com essa história? Segundo a Candace Owens, o marido de LaToya era um judeu imigrante russo que, ao longo do tempo, foi trocando de identidade como quem troca de roupa. Primeiro ele se chamava Jack Leon Gordon, depois ele virou Samuel Isaac Gordon, até que finalmente ele trocou o nome pela terceira vez para Clifford William Johnson. E como se isso não bastasse, ele também mudou seu local de nascimento, que passou de Las Vegas para Springfield, em Massachusetts. E o mais perturbador de tudo isso é que, segundo a própria LaToya, foi ele quem a obrigou a se voltar contra o irmão e a fazer aquela acusação sem fundamento. Mas por quê? Então, o escândalo só aumentou com essas duas acusações quase que surgindo ao mesmo tempo na vida de Michael Jackson, que tinha apenas 34 anos de idade. Mas o interessante é que um ano após toda essa confusão criada pelo pai, Jordan, com apenas 14 anos, entrou com um pedido na justiça para se emancipar legalmente. Ele queria se desvincular completamente tanto do pai quanto da mãe, e o juiz logo concedeu. E nós sabemos que para uma criança de 14 anos pedir para se emancipar dos pais e o juiz de bom grado permitir, algo de muito importante deve ter acontecido, não é mesmo? Algum motivo esse menino tinha para querer distância dos pais.
E tudo só se confirmou quando, 10 anos mais tarde, Jordan chegou a solicitar até uma ordem de restrição contra o pai, alegando que ele tentou agredi-lo. Mas por que, afinal, Jordan teria tanto desprezo por um pai que, em teoria, estava apenas tentando proteger o filho do terrível Michael Jackson? Pois é, a resposta pode estar num detalhe que passou batido por muita gente, mas que muda completamente a perspectiva da história. Um artigo publicado em agosto revelou que no dia 2 de agosto de 1993, o próprio Dr. Evan Chandler, além de pai, também era dentista, arrancou um dente de Jordan e durante o procedimento, com a supervisão de um anestesista, ele aplicou no garoto uma dose de sódio amital. Esse barbitúrico, conhecido por muitos como o soro da verdade, é raramente usado em odontologia. E o seu efeito vai muito além do controle da dor. Ele tem uma ação sedativa e hipnótica, podendo influenciar diretamente no estado mental de quem o recebe. Mas por que isso é importante? Bom, segundo o artigo, logo após Jordan receber esse soro, ele teria confessado todo o acontecido com Michael Jackson. E depois de conseguir essa suposta confissão do filho sob o efeito da sedação, Evan Chandler procurou Michael Jackson em particular e tentou extorquí-lo. Ele pediu $20 milhões em troca do silêncio, numa tentativa clara de abafar o caso antes que se tornasse público. Logo depois, ele levou Jordan a um psiquiatra e o orientou a relatar os abusos com riqueza de detalhes. Mas estranhamente, sem citar nenhuma das outras crianças que também estavam lá no rancho com o Michael Jackson. E June, a mãe de Jordan, sempre acreditou que o ex-marido estava perdendo a cabeça com toda essa acusação. Para ela, estava claro que ele estava mentindo e só queria dinheiro. E já o David Schwartz, que é o padrasto, o mesmo que conheceu o Michael Jackson no dia em que o carro dele quebrou, não ficou calado. Ele decidiu confrontar o Evan Chandler e gravou secretamente uma conversa onde ficou tudo registrado. E nesse áudio, o Dr. Chandler revela com todas as letras que ele estava disposto a destruir quem fosse preciso para alcançar seus objetivos. Ele chegou a dizer, abre aspas, esse homem vai ser arrasado de um jeito que ninguém imagina. Vai ser um massacre. Se eu não conseguir o que eu quero, eu vou derrubar todo mundo. A June nunca mais vai ver o Jordan. A carreira do Michael vai acabar. E se isso vai ajudar o Jordan, não importa. Isso nunca foi sobre ele. É sobre dinheiro e poder. E como se a história já não fosse pesada o suficiente, o desfecho foi ainda mais sombrio. Em novembro de 2009, apenas 5 meses após a morte de Michael Jackson, o Evan Chandler foi encontrado morto. Ele tinha eliminado a si mesmo com um disparo na cabeça. Mas nenhuma carta de despedida, nenhuma testemunha. Muito estranho, não é mesmo? E claro que todo mundo lembra que, quase 10 anos depois da primeira acusação, o nome de Michael Jackson voltou a estampar as manchetes no mundo todo. E não foi por um motivo leve. Em 2003, veio uma nova onda de escândalos e dessa vez a coisa ficou ainda mais intensa. Um garoto chamado Gavin Arvizo acusou Michael de tê-lo abusado sexualmente quando ele ainda era menor de 14 anos. A partir daí, Michael passou a enfrentar nada menos que 7 acusações de abuso infantil e outras 2 por supostamente ter administrado substâncias intoxicantes ao menino. Fora as acusações de que Michael era dependente químico, que vivia sob efeito de remédios controlados e que ele havia sido gravado por seu próprio médico, o mesmo que mais tarde seria o responsável pela sua morte acidental, chamando os judeus de sanguessugas. Sim, o médico de Michael Jackson o gravou chamando os judeus de sanguessugas. Foi aí que a imprensa passou a rotulá-lo não só de pedófilo, mas também de antissemita. E apesar disso, após uma década inteira de investigações, nenhuma prova concreta foi encontrada contra ele. Michael Jackson foi absolvido. E foi nesse momento que Candace Owens trouxe um vídeo de um TikToker chamado Ian Carroll que fala bem sobre esse assunto. E essas são palavras dele, ok? Segundo ele, o FBI passou 10 anos investigando a fundo a vida de Michael e, no fim das contas, não achou nada que comprovasse conduta criminosa.
Os arquivos dessa investigação foram liberados e são disponíveis para quem quiser ver. E esses artigos incluem, por exemplo, a busca feita na casa de Michael, onde foram apreendidos computadores, celulares, HDs, tudo catalogado. E o conteúdo desses relatórios sempre tem a mesma conclusão: absolutamente nada comprometedor. E mesmo assim, a mídia não recuou, ela continuou publicando matérias sensacionalistas, inventando que o FBI teria encontrado documentos secretos e que esses documentos provavam que Michael pagava milhões em propina para silenciar as vítimas. Uma clara narrativa que vai na contramão dos próprios arquivos oficiais. E Michael Jackson foi absolvido de todas as acusações no dia 13 de julho de 2005. Só que, como a gente já sabe muito bem, o que vale, no fim das contas, não é o que acontece no tribunal, é o que a mídia decide contar. A mídia molda a percepção pública, cria vilões, cria heróis, conforme lhe convém, mesmo que os fatos digam totalmente o contrário. E Michael, aliás, sempre defendeu que foi alvo de golpistas. E ele também dizia que um promotor tinha uma obsessão pessoal por ele e que estaria fazendo de tudo para prejudicá-lo. Mas por quê? O que esse promotor ganharia com isso? E outra pergunta que muita gente faz é: por que nos últimos anos de vida Michael Jackson foi rotulado como antissemita? Pouca gente sabe, mas tudo isso pode ter ligação com um testamento polêmico que apareceu pouco antes da morte de Michael. Esse documento dizia que Michael tinha assinado um testamento em Los Angeles no dia 7 de julho na frente de 3 testemunhas. Só que a família contestou essa versão, dizendo que nesse dia Michael estava em Nova York, e tem um vídeo provando isso. Mas mesmo assim o testamento foi aceito, e foi com base nesse documento que John Branca assumiu o controle do que Michael Jackson deixou. E não era pouca coisa. Além de 230 milhões de dólares em patrimônio, ele tinha metade da Sony, que era avaliada em 750 milhões na época. Ou seja, muito dinheiro em jogo. O detalhe é que anos antes, em 2003, Michael tinha demitido o próprio John Branca, acusando ele e o chefão da Sony na época, o Tommy Mottola, de desviar dinheiro dele por meio de contas em paraísos fiscais. Olha só. Os dois tinham muito poder na indústria, inclusive a Vanity Fair já ligou o nome de Mottola à máfia. E Michael não se calou, ele chegou a dizer que Mottola era o diabo e falou em público sobre os abusos que Mariah Carey teria sofrido nas mãos dele. E enfrentar esse tipo de gente tem um preço muito alto, e Michael Jackson pagou esse preço. E mais, Michael teve coragem de denunciar como as gravadoras trapaceiam os artistas. Ele queria defender os pequenos artistas explorados e dizia que não podia permitir mais esse tipo de coisa, especialmente com artistas negros. E em um clipe de 2002, mostra Michael Jackson dizendo que Tommy Mottola, o presidente da gravadora, era mau, racista e muito, muito diabólico. E foi nesse momento que Michael Jackson resolveu bater de frente com a indústria musical. Ele acusou grandes nomes de explorarem e enganarem artistas de propósito. E ele não queria mais fazer parte desse sistema. Seu objetivo era se libertar, seguir independente, longe dessas pessoas. E segundo Ian Caron, o TikToker que eu mencionei, Michael realmente estava enfrentando essa batalha nos bastidores. E estava vencendo, pelo menos na justiça. Mas a gente sabe que vencer na justiça nem sempre significa vencer de verdade. No fim das contas, tudo o que ele construiu acabou sendo manchado. Hoje, muita gente ainda lembra dele como um pedófilo. Então, por que é importante falarmos de Michael Jackson? Porque, na verdade, esses ataques da imprensa não vieram de forma sincera. Eles começaram quando ele passou a retomar o controle da própria vida. E como o Ian mostrou, ele estava vencendo a briga contra a Sony. Ele estava tirando o poder das mãos deles e foi aí, de forma conveniente, que o Michael Jackson acabou perdendo sua vida. Supostamente por uma overdose acidental, dada por seu médico, que na verdade trabalhava ali junto com o segurança de Sean Combs. E eu sei que tudo isso parece muito conspiratório, mas faz muito sentido se você analisar cada detalhe. E o que a Candace Owens e o Ian Caron
querem dizer com tudo isso é que a mídia diabólica de Hollywood é controlada por essas pessoas e que, no fim, muitos deles são judeus sionistas e que o Michael Jackson, quando tentou o controle da sua própria vida e carreira, virou inimigo número 1 dessas pessoas e teve a vida destruída. Por isso, tantas pessoas que o acusaram faziam parte do grupo de judeus sionistas de Hollywood. Todos estavam no mesmo barco. E o exemplo do que aconteceu com Michael Jackson, do início ao fim, parece estar se repetindo com Justin Bieber. Nesse momento, parece existir uma campanha massiva para destruir a sua imagem. Mas por quê? O que o Justin Bieber fez para merecer o mesmo destino do Michael Jackson? E esses poderosos pegaram o carinho e amor que Michael Jackson tinha por crianças e fizeram todo esse alvoroço em torno aí da sua imagem. E agora estão pegando a fé de Justin Bieber, a família, tudo o que ele construiu, para transformar em um circo e assim destruir a sua vida também. Mas por quê? Se você anda prestando atenção nas notícias, você deve ter percebido que o nome do Justin Bieber está estampado por todos os lados ultimamente, e quase sempre envolvido em fofocas sobre a crise no casamento. Só na última semana, o Daily Mail publicou uma enxurrada de manchetes sobre isso, e uma dizia que até a Kendall e a Kylie Jenner estavam aí fazendo de tudo para ajudar a Hailey e o Justin a salvarem o casamento. Outra matéria sugeria que a Selena Gomez sempre soube que a Hailey estava obcecada pelo Justin há anos. E teve também uma manchete sobre Justin reagindo ao fato de Hailey ter ido a um evento sozinha. Em outra matéria, aparece ele comentando que ela não apareceu em um tapete vermelho importante, mesmo tendo sido convidado como VIP. Tudo isso, claro, com um pano de fundo de que os dois estariam enfrentando uma suposta crise conjugal. E dá para perceber o que está acontecendo. É uma narrativa sendo construída, onde tudo aponta para um suposto colapso do casamento deles. E quando a coisa se repete tanto assim, ou tem muito dinheiro envolvido na história, ou tem alguém grande por trás, controlando ali os fios, é sempre algo muito bem orquestrado. E olha que nós estamos falando só de um dos meios de comunicação que noticiaram isso. Mas a cobertura está sendo tão exagerada que chega a parecer uma piada. E teve até uma foto do casal caminhando pela Disney, e como o Justin não estava sorrindo, a legenda da foto foi algo do tipo: "Veja como ele está infeliz com a Hailey Bieber." Como se fosse normal você sair por aí sorrindo à toa mostrando os dentes. E Candace Owens disse que fontes de dentro da indústria afirmaram a ela que o verdadeiro objetivo disso tudo é enfraquecer o apoio emocional de Justin Bieber. E quando você quer desestabilizar alguém, o que você faz? O primeiro passo é atingir a sua base, que é a família. Isso é sempre uma tática antiga em campanhas de difamação. Uma parte disso é paga, planejada, com gente recebendo para espalhar esses boatos, e o resto vem com a manada, a reação natural. As pessoas vão, entram na onda e acreditam no que estão vendo e replicam. E tem muita gente sendo usada para alimentar esse ataque constante. E a Candace também afirmou que essa informação veio a ela de alguém que não aguentava mais o peso de ter participado aí desse esquema todo. E essa pessoa trouxe provas sólidas de que existe uma operação pesada sendo montada para destruir Justin Bieber e sua família. E o nome que surgiu por trás dessa articulação também bem interessante foi o nome de Stephanie Jones, que é aquela relações públicas que também está por trás aí da campanha para destruir o Justin Baldoni. E parece que a estratégia é pegar essas histórias antigas, ressuscitar mágoas do passado e apresentar tudo como se fosse atual. Por exemplo, mesmo com a Selena Gomez seguindo a sua vida, estando noiva aí com o Benny Blanco, ainda insistem em pintar a Hailey Bieber como uma perseguidora do Justin, mesmo depois de tantos anos com os dois casados, tendo um filho juntos. Como se ela fosse uma figura obsessiva que teria arruinado a vida do Justin Bieber. Pelo amor de Deus. O Justin Bieber casou com a Hailey Bieber porque ele quis casar com ela, ele não foi forçado a casar com ela. E eles estão tentando empurrar essa mensagem de fundo porque, no fundo, eles não aceitam que o Justin Bieber se casou, se reaproximou da fé, de Deus e deixou de ser alguém que podia ser facilmente manipulado. Apesar de ter muitos problemas visíveis, você pode ver que Justin Bieber ele se afastou da indústria nos últimos anos. Ou pelo menos tentou.
E parece que ele, assim como o Michael Jackson no passado, entrou em rota de colisão com esses executivos poderosos da indústria musical. O Justin Bieber traz muito dinheiro para a indústria. Ele é uma das figuras mais famosas do mundo. Talvez em questão de fama pode até ser comparado com o Michael Jackson. Na época do Michael Jackson, as redes sociais eram muito mais limitadas. Hoje em dia, o Justin Bieber consegue muito mais alcance. Então, ele é uma máquina de fazer dinheiro. A última coisa que os poderosos da indústria querem é que ele se afaste. Mas os tempos mudaram, esses executivos aprenderam a agir de forma mais sutil, mais estratégica, porque antigamente não tinha as redes sociais, as pessoas não podiam conferir de fato o que estava acontecendo. E o Justin parece não estar mais tão interessado em dinheiro, em fama, ele quer se libertar, ele quer sair de Hollywood. E segundo a Candace Owens, o Justin estaria enfrentando uma fase extremamente difícil dentro de tudo isso, sendo processado, tendo sua vida revirada de cabeça para baixo, e na verdade parece estar sendo usado como uma forma de pressão psicológica, né? A ideia seria desestabilizá-lo emocionalmente, atingir sua base familiar, destruir aí seu casamento, sua relação com a esposa e o filho, que é o que tem dado a ele forças para se afastar desse sistema. E na visão dessas pessoas que controlam os bastidores de Hollywood, Justin não tem o direito de sair dali, assim como Michael Jackson também não tinha. E olha o que aconteceu com ele. E nos últimos anos, muita coisa começou a vir à tona, muita gente passou a perceber que há uma engrenagem bem sombria por trás desse sistema, especialmente quando o assunto é manipulação emocional. E é aí que entra Hollywood e o universo das celebridades que crescem sob os holofotes, como é o caso do Justin Bieber. Não dá pra esquecer que ele começou ainda bem pequeno, encantando a todos com vídeos caseiros no YouTube. Ele era um menino tímido, com uma voz doce, cantando de coração aberto, assim como Michael Jackson e tantos outros. A indústria é cruel, e assim que você entra nela, é muito difícil sair. Então vamos torcer para que Justin consiga, com a ajuda de Cristo, sair desse buraco sem fundo. Me conta aí o que você achou desse vídeo, não esquece de deixar a sua opinião, também não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal caso você ainda não seja um inscrito e muito obrigada por ficar até aqui. Eu te vejo nesse vídeo aqui e beijos no coração.